Bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Estamos encerrando a semana, mas lembre-se que esse sábado é sábado letivo, tá bom? Então vamos lá. Nossa matéria da quinta-feira não mudou, certo? Continuamos trabalhando geografia na quinta. Então vamos fazer a semana 1 de geografia? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é interdependência entre a cidade e o campo. E é uma matéria que assim, a gente já andou vendo, né? Já estudamos sobre a cidade, o campo, que uma precisa da outra, mas vamos continuar aprofundando. Então vamos ler. A interdependência entre a cidade e o campo. A cidade e o campo apresentam características próprias bem diferentes, porém possuem uma relação de interdependência muito próxima. Na cidade, o espaço geográfico apresenta muitas construções, grande concentração e movimento de pessoas e veículos, e a maioria das atividades econômicas realizadas está relacionada ao comércio, aos serviços e às indústrias. No campo, predominam os elementos naturais, como rios, formações vegetais, há menos concentração de pessoas e as construções geralmente são mais afastadas umas das outras. As atividades econômicas desenvolvidas nesse espaço normalmente estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Conforme destacado, apesar de esses espaços, campo e cidade, apresentarem características diferentes, eles são interdependentes. Os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são o resultado da interação entre o campo e a cidade e envolvem vários trabalhadores empregados nos 3 setores da economia apresentados abaixo. Então, vamos ver os 3 setores da economia e as atividades que são desenvolvidas nele. Temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, é composta pelas atividades econômicas, comumente realizadas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário é composto pelas atividades relacionadas à transformação industrial e à construção civil. E o setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviços, certo? O trabalho no campo e na cidade. No campo, espaço rural, o trabalho está diretamente relacionado às atividades de cultivo da terra, agricultura, de criação de rebanhos, pecuária e ao extrativismo. Essas atividades evoluíram ao longo do tempo graças às novas tecnologias. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. Alguns instrumentos rústicos, como o arado feito de madeira ou ferro movido por tração animal, ainda são utilizados até os dias atuais em pequenas propriedades. Atualmente, outras tecnologias têm sido utilizadas para preparar a terra, plantar e colher. Então, hoje em dia é utilizado o maquinário, né? Em grande parte para isso. Na pecuária, ou seja, na criação e reprodução de animais, destinados à produção de alimentos e matérias-primas, também ocorre a utilização de novas tecnologias. Então, máquinas que retiram aí o leite da vaca, certo? Dentre outros. A chegada da tecnologia no campo reduziu os postos de trabalho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
de 2015. A maior parte da população brasileira reside no campo, certo? Isso em 2015. Nas cidades, as principais atividades econômicas realizadas são as ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Como exemplos de serviços, temos bancos, escolas, bancos novamente, administração pública, clínicas médicas. Então, podemos colocar aí também supermercados, farmácias. Há também, em muitas cidades, atividades industriais nas quais são produzidos alimento, automóveis, vestuário, certo? Dentro da cidade também. A tecnologia é também utilizada nas atividades das cidades e tem alterado as relações de trabalho. Muitas atividades são substituídas por máquinas, como, por exemplo, o trabalho em agências bancárias, que foi reduzido pelos caixas eletrônicos. Tanto na cidade quanto no campo, a ciência e a tecnologia vêm proporcionando mudanças na maneira de trabalhar. Então, no campo, houve aí o aumento dos maquinários que substituíam a mão de obra humana, que faziam mais rápido, em maior quantidade, certo? E deixando muitas pessoas desempregadas. Mas isso aconteceu muito também dentro da cidade, igual aí o exemplo dos bancos. Então, você vai lá no caixa eletrônico, coloca o cartão, tira o dinheiro, pronto. Você não precisou passar por uma pessoa para fazer isso. Agora vamos às atividades. Observe a tirinha e responda. Então, vamos lá. O Chico Bento, lá onde ele mora, na fazenda, a mãe dele tratando das galinhas, o pai dele cuidando da terra para plantar. Está dizendo assim, ó. Por meio do trabalho no campo, surgem vários produtos vindos do cultivo da terra e da criação de animais. Sim, então eles estão ali criando galinhas, tem frutas nas árvores, criação de porcos. Eles vão plantar alguma coisa ali na terra, tem até as plaquinhas para diferenciar. E esses produtos depois vão ser passados para a cidade. As frutas, verduras, legumes vão ser vendidos para o comércio da cidade, para as feiras, para os supermercados. E os animais também vão ser vendidos para o consumo alimentício na cidade. Pecuária é a criação de animais, então está vindo ali a flechinha lá dos porquinhos. E agricultura, cultivo da terra, por isso que está ali vindo das árvores, com as frutas. Agora, letra A. Quais são as atividades econômicas realizadas no campo? Então, no campo temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? Assim, tem vários, mas um exemplo é a carne, o leite, verduras, legumes, vegetais, certo? São aí bons exemplos. Atividade 2. Observe as imagens. Elas representam formas de trabalho realizadas nas cidades. Então, vamos ver. O que temos aqui? Temos vários prédios, tem aqui um homem andando de terno, então ele pode ser um empresário, alguém que trabalha aqui em uma empresa, num desses prédios. Aqui, pela imagem, só olhando as pessoas eu não consigo identificar. Deixa eu dar mais um. Um homem tocando violão. Um outro homem de terno, aqui uma moça aparentemente bem vestida, talvez ela pode ser o quê? Uma advogada, uma professora, uma secretária, não é mesmo? E temos ali os ônibus, então temos ali os motoristas de ônibus, temos ali o táxi, então temos também os motoristas do táxi, não é mesmo? Também, então, tem ali
A gente pode ver, né, alguns exemplos de serviços. Motorista do caminhão, certo? A partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizadas. Então, olhando essa imagem, quais são as possíveis formas de trabalho realizadas aqui na cidade? Produção de grãos? Será? Atividades industriais? Tem ali muitos prédios, né? Pode ser escritórios, clínicas médicas, pode ser próximo também a alguma fábrica. Criação de rebanhos. Tem criação de rebanho na cidade? Não, né? Atividades comerciais. Sim, né? Tem loja, supermercado, farmácia, loja de roupa, de sapato. Serviços médicos. Sim, né? Inclusive, em alguma dessas salas dos prédios pode ser um consultório de dentista, um consultório de dermatologista, pode ser o consultório de algum médico também. E serviços bancários, sim, também, né? É na cidade que está concentrado os bancos, as agências bancárias. Atividade número 3. Agora é a sua vez de refletir sobre o seu local de vivência e responder as questões. Letra A. No município onde você vive, predominam características do espaço: urbano, cidade, rural, campo, ou uma mescla entre campo e cidade. Então, vamos lembrar, né? Quando fala aí de município, todo o município de Ibiraci, tá? Ibiraci, Laje, Aterradinho, certo? Todo o município. É o quê? É urbano, cidade, rural, campo, ou uma mescla entre campo e cidade. Aqui onde eu moro, em Franca, está mais para urbano, cidade, certo? Letra B. E última de hoje. Quais as formas de trabalho realizadas por seus familiares? Elas te levam a constar que tratam-se de atividades comuns ao campo ou à cidade? Bom, então vou dar exemplo aqui. Na minha casa só mora eu, minha mãe e meu pai. Eu sou professora. Minha mãe, ela é técnica de enfermagem, ela trabalha no hospital. E o meu pai trabalha em fábrica de calçado. Então, são todas atividades mais comuns da cidade, certo? Isso vai depender do trabalho de cada um, certo? Bom, então, encerramos aqui a nossa atividade de quinta-feira. Então, falta só mais amanhã e sábado letivo. Então, encerramos aqui. Um beijinho e até amanhã!